Olá, eu sou Sidney Miranda, sou fotógrafo de moda. Sejam bem-vindos a mais uma aula de fotografia do projeto Memórias Construídas. Na aula anterior, a gente falou um pouco sobre a história da fotografia, em como ela surgiu, quais foram os primeiros registros também, e começamos a entender um pouco dessa lógica, né, de como funcionava esse processo de captação da imagem e tudo mais. A gente vai começar a falar sobre as possibilidades de registro a partir do equipamento que a gente tem, né? Hoje a gente vai conhecer novas referências que a gente pode seguir e se identificar com o trabalho, entender um pouco sobre como que a gente vai analisar essas histórias que já foram faladas, né, ou sobre construções fotográficas que já aconteceram e entender um pouco também sobre essas construções que estão sendo feitas agora. A gente vai pensar em novas possibilidades de registro e também pegar esses exemplos para que a gente se inspire e comece a criar também a partir disso. Analisando as fotos, a gente entende que com o passar do tempo a gente para de fotografar apenas a tradição e também de ser uma foto que precisava ser extremamente posada e que tinha suas limitações por conta da maneira como era registrada. Então, hoje em dia, nós temos inúmeras maneiras de fotografar uma família ou de fotografar crianças e tudo mais. Então, tudo isso foi adquirido também por conta da tecnologia, porque a gente hoje consegue registrar e fazer várias maneiras, né? Conseguir fazer várias fotos e ainda assim a gente consegue selecionar quais são as melhores. Então a gente tem esse teste, né, e essas possibilidades um pouco maiores nessa hora de fazer o registro. Se você vai fotografar principalmente com uma câmera digital. E aí a gente vai entender que a gente está construindo e registrando novas realidades de acordo também com um pouco das referências que a gente já viu na vida. Então a gente vai pensar nessas possibilidades de registro e também pensar em como que esses fotógrafos que eu vou apresentar trabalham com essas linguagens de acordo com o seu tempo. E tudo isso a gente pode entender que eles vão falar sobre muitas coisas, né? A gente vai poder falar sobre política, gastronomia, arquitetura, tudo isso por meio da fotografia e desse desenvolvimento dessa linguagem pessoal de cada um. A primeira fotógrafa que eu quero apresentar é a Gioconda Riso. A Gioconda foi a primeira fotógrafa a comandar um estúdio fotográfico aqui no Brasil e ela comandou o estúdio chamado Foto Fêmina. Esse estúdio aconteceu aqui em São Paulo entre o período de 1914 e 1916 e ela fotografava mulheres e crianças. E dentro disso, dentro da linguagem que ela fez, né, ela começou a fotografar mulheres só com esse ângulo mais fechado. Então ela fotografava o rosto e os ombros. Com isso, ela conseguiu também criar sua própria linguagem dentro da fotografia e esse destaque, porque na época as fotos elas tinham certas repetições, né? Tipo, as pessoas precisavam estar de corpo inteiro ou sentadas, mas elas tinham essas limitações de pose. E aí, com essa possibilidade que ela mostrou de fotografar o rosto e os ombros, já foi para a época uma maneira ousada de fotografar. Então, acho que a Gioconda tem esse papel muito importante também na história da fotografia e principalmente como uma fotógrafa brasileira. O segundo fotógrafo que eu quero apresentar é um clássico da fotografia brasileira, que é o Sebastião Salgado. É interessante perceber, né, que ele como fotógrafo documental, você percebe várias questões que ele trabalha por meio da fotografia. Um dos pontos é que ele trabalha sempre em preto e branco, porque também, segundo uma entrevista que ele deu, que eu vou deixar também aqui nos links anexado, ele diz que as cores
elas o distraem desse motivo real da foto, né? Então, na construção dele, ele escolhe fotografar em preto e branco também por isso, para que ele tenha esse destaque maior aonde ele quer chamar atenção na foto e tudo mais. Então é interessante a gente perceber essa construção, entender como que essa fotografia e esse preto e branco é trabalhado também. Então, além do enquadramento, existe também um tratamento, né, que as altas luzes têm sempre um destaque muito grande. Então a gente percebe que o branco da foto dele, ele chama muita atenção, né? Então você consegue entender como que essas altas luzes também se destacam por meio dessa linguagem fotográfica que ele constrói. E o trabalho dele também é feito a partir desses registros de viagens que ele faz, né? E tudo isso ele fotografa questões humanitárias, como a pobreza, a desigualdade social e também a justiça. Pensando nesses dois fotógrafos, nós estamos falando de pessoas que já construíram essa história e que estão fazendo essa linguagem diferente de acordo com o tempo que eles vivem, né? Mas agora a gente vai falar um pouco sobre os fotógrafos que já estão discutindo a nossa realidade e também pensar em como essas novas linguagens e novos olhares, né, a partir desse momento estão sendo registrados. As fotos que vão vir agora, elas vão vir também relacionadas a uma conta do Instagram dos próprios fotógrafos. Então, se caso você se identificar com alguma, você já pode seguir a partir da imagem que vai aparecer, que já fica mais fácil de seguir e tudo mais, e você começar a acompanhar trabalhos, caso você não conheça alguns deles e tudo mais. A primeira fotógrafa que eu quero apresentar é a Caroline Lima. Ela nasceu em Salvador e ela é uma fotógrafa de moda. Acho muito interessante porque o trabalho dela tem muito de uma fotografia analógica, né? Nos seus registros e tudo mais. E essa imagem carrega uma leveza na direção dessa pose e também na forma como essa foto é editada depois e tudo mais. Então, acho que é um ponto muito legal, além dela também destacar muito a brasilidade por meio dessas imagens, né? Então, a Caroline também tem um trabalho muito interessante que já foi publicado por revistas nacionais de moda, né? Como a GQ Brasil, a Marie Claire e a Glamour. E ela também fotografa cantoras como a Lineker e a Anitta também. O segundo fotógrafo que eu quero apresentar é o Rafael Pavarotti. O Rafael é um fotógrafo paraense que tem como destaque na sua fotografia as cores. Analisando entrevistas, né, que ele deu, é muito interessante pensar que as cores que ele usa, né, como destaque da sua fotografia vieram de inspiração da casa da avó dele. Então, é legal a gente perceber como que essas referências, elas podem vir de lugares que não necessariamente precisam ser acadêmicos e tudo mais. A gente vai analisar que a referência para a fotografia, ela pode vir de qualquer lugar, desde a infância, desde do que a gente vê através da janela. Então, toda essa referência pode ser construída a partir desses pontos. Então, é muito interessante analisar o trabalho dele por conta disso, além da composição da foto, que é sempre impecável, e também porque ele é um fotógrafo brasileiro que é reconhecido internacionalmente. E tem trabalhos nas revistas, né, como a Dazed e a Vogue, e também no trabalho dele, ele destaca muito que esse registro de corpos pretos e indígenas vivos, né, para celebrar essas vidas através dessas imagens. Então, tudo isso também carregado no processo de criação dessas imagens e desse processo de registro também. Então, é muito interessante acompanhar esse trabalho por conta de todos esses fatores falados anteriormente. Agora, eu vou falar um pouco sobre o trabalho de uma dupla, que é o Marvin. Marvin é composto pelo Marcos Florentino e pelo Kelvin Yuli, que são uma dupla de fotógrafos que também trabalham com moda, né? E no seu trabalho destaca muito questões relacionadas à arte, pintura, escultura. Então, eu acho muito interessante acompanhar porque o trabalho deles traz uma assinatura muito forte por conta dessa soma desses elementos, né? Eles trabalham também com uma delicadeza, né, nessa composição e trabalham muito uma questão da brasilidade por meio dessa fotografia de moda. Então, eles trabalham questões
como a brasilidade, a negritude e o gênero por meio dessa fotografia de moda. E eles transformam essa simplicidade na fotografia em algo muito elegante por conta da direção, né, dos modelos também e por toda a composição muito bem pensada na hora de registrar essa foto, né, com todos os elementos muito bem posicionados. Então, eu acho muito interessante analisar o trabalho deles por conta disso. E também, agora pensando em possibilidades de registro, a gente vai falar sobre fotógrafos que trabalham com celular, com cybershot, né, com a câmera cybershot, com essas ferramentas um pouco mais simples do que uma câmera tradicional, mas que também consegue desenvolver sua linguagem através desses equipamentos. A primeira fotógrafa é a Luísa Dor, que ela é uma fotógrafa que nasceu no Rio Grande do Sul e ela trabalha como um destaque do seu trabalho, né, a fotografia de celular. Então, eu acho muito interessante que nas composições dela, ela traz tudo de uma maneira muito harmônica e as fotos são feitas, por serem feitas com o celular, elas trabalham muito essa questão da composição, né? Então, essa foto consegue ser feita através dessa criação mais simples, mas que, com a organização desses elementos, tornam as fotos impactantes, interessantes de se ver, né? É interessante perceber no trabalho dela que muito desses elementos são trabalhados também um pouco nessa edição depois da foto, né? Então a gente vai entender como que essa fotografia de celular ela pode ser valorizada também nesse momento de pós, né? Depois desse registro ser feito. Um destaque muito grande do trabalho dela é a questão que ela fotografou 12 capas da revista Time, em que ela registra as mulheres mais influentes do mundo. E todas essas fotos foram feitas com o celular. Então é muito legal a gente perceber como que essa fotografia de celular também vai alcançando novas maneiras de registro e novos espaços dentro dessas mídias, né? Então eu acho muito interessante a gente perceber como que existe uma potência também nesse aparelho que a gente carrega em todo momento e tudo mais. E por último, e não menos importante, eu quero apresentar o Victor Reis, também conhecido como Índio, que é um fotógrafo que nasceu em Osasco e trabalha também com um trabalho relacionado com moda, arte, música, e é um diretor criativo, né, da área do audiovisual. É muito interessante perceber no trabalho dele que o destaque na hora da pós-produção, né? Então, depois do registro, existe esse trabalho de edição dessa imagem e de assinatura por meio dessa edição. Então, é muito interessante perceber como que, para além do registro, existe essa assinatura fotográfica a partir da edição dessa imagem. Então, eu acho muito legal as construções que ele faz, né, nessa composição e de registro, né, desses bastidores, também de produções próprias, né? Então, você percebe como que esse registro pode ser tão potente e tão valorizado através dessa edição, né? Então, você percebe como que essa fotografia dele também tem um toque subversivo por esses elementos também, né? Por essa edição e tudo mais. Então, acho interessante acompanhar o trabalho dele para pensar essas possibilidades também a partir do que se tem, né? Então, a partir desse material, né? Porque as fotos dele também são feitas pelo celular e por câmera cybershot, né? Além da câmera tradicional. Então é muito interessante a gente perceber como que esse registro pode ser feito e valorizado também nessa pós e como que esse trabalho pode ser tão grande, tão incrível, né, nessa construção toda, quando você soma todos esses elementos. Por hoje, esses foram os fotógrafos que eu tenho para apresentar para vocês. E eu convido que você pense, né, e reflita sobre quais pontos eles podem ser interessantes na sua construção fotográfica. Aí eu peço que você anote quais são esses pontos que você acha interessante na fotografia de cada um desses fotógrafos e pense, né, no que você pode agregar à sua fotografia e no que esses fotógrafos podem também te ensinar a partir dessas referências, né, e dessas fotos que eles publicam e tudo mais, né? É interessante que nessa aula a gente entenda que
o equipamento não vai limitar nesse sentido da construção fotográfica, né? Quem fotografa é muito importante, é muito mais importante do que o equipamento em si, né? O equipamento não é quem vai fazer a fotografia. Então é muito legal a gente perceber esses pontos na hora de fotografar e para que esse pensamento também não nos limite na hora de fazer nossos registros. Bom, por hoje é isso. Muito obrigado para você que ficou até aqui e até a próxima aula. Tchau!